Oi pessoal, tudo bem? Até agora, nós consideramos o caso em que tinha apenas o meio 1 e o meio 2 e uma única interface entre esses dois meios. Agora nós vamos considerar um caso em que nós temos três meios, ou seja, duas interfaces. Uma interface entre o meio 2 e o meio 3, interface 2, 3, colocada em z igual a 0, e uma outra interface entre os meios 1 e 2, em z igual a menos L. A espessura do meio 2 é igual a L. Então, eu tenho meio 1, meio 2 e meio 3. A consideração que a gente vai fazer é que o meio 2 é sem perdas, para facilitar o nosso equacionamento. Tá? O nosso objetivo é determinar a reflexão nessa fronteira, nessa interface. Tá? O que acontece na interface entre os meios 1 e 2? Para isso, eu vou precisar calcular o coeficiente de reflexão nessa interface. Como fazer isso? Bem, em primeiro lugar, o meio 2 eu considerei sem perdas. Significa dizer que tudo que não é refletido de volta ao meio 1 vai ser transmitido ao meio 2 e, consequentemente, ao meio 3, já que o meio 2 não tem perdas. Tá certo? Na verdade, aqui esse problema é um pouquinho mais complicado do que aparenta. O fato de ter duas interfaces faz com que haja infinitas reflexões. Por quê? Imagine essa onda incidente que está vindo aqui. Essa é a onda incidente no meio 1, vetor de point, incidência normal. Parte dessa onda é refletida e parte é transmitida. O que acontece com a onda transmitida? Quando ela chegar nessa fronteira, parte dela vai ser transmitida para o meio 3, mas parte é refletida, certo? E essa onda que se reflete, que vem para a esquerda aqui no meio 2, chega e encontra uma outra interface. De novo vai ter transmissão e reflexão. E a onda que volta vai ter transmissão e reflexão. Em suma, eu tenho infinitas transmissões e reflexões nas duas interfaces. Felizmente, o coeficiente de reflexão tem módulo menor do que 1, então a gente acaba obtendo séries geométricas que convergem para valores finais. Então, em regime permanente, depois que já aconteceram várias reflexões, eu posso considerar que há apenas 5 ondas resultantes, na verdade. A onda incidente e refletida no meio 1, a onda que se propaga para a direita e a onda que se propaga para a esquerda no meio 2, então D e E de direita e esquerda já são ondas resultantes depois das múltiplas reflexões, e uma onda resultante que se transmite para o meio 3, tá certo? Nosso objetivo agora é obter o campo elétrico total no meio 2. Então, vai ser o campo elétrico da onda ED2 com a onda EE2, do campo elétrico das ondas que vão para a direita e para a esquerda no meio 2. Como é um meio sem perdas, aqui a constante de propagação é simplesmente J-beta. J-beta2. Essa onda aqui é a onda que vai para a direita, se propaga no sentido positivo de Z, sinal de menos aqui. Essa daqui é a onda que vai para a esquerda, se propaga no sentido negativo de Z, sinal de menos. E D0 é o valor em Z igual a 0, dessa onda que vai para a direita resultante, e E0 é o valor em Z igual a 0 da onda resultante que vai para a esquerda. Então, tem essa soma aqui, e aqui está a figura, tá certo? Bem, mas eu consigo calcular E0. Olha aqui, ó, essa onda da direita, ela, como se fosse uma única onda, ela vem para a direita, ela bate nessa fronteira e sofre a interface, sofre reflexão nessa segunda interface, nessa interface aqui. Se ela sofre reflexão, o campo elétrico que vai para a esquerda, na interface, é o campo elétrico que vai para a direita vezes o coeficiente de reflexão. Coeficiente de reflexão nessa fronteira é a impedância para onde ela vai, menos a impedância de onde ela vem, dividido pela soma. Está aqui, ó. Eta 3 menos eta 2, dividido por eta 3 mais eta 2. E eu posso, então, substituir o valor de E0 pelo coeficiente de reflexão 2, 3 vezes ED0. E aqui está. E essas impedâncias aqui, então, são valores conhecidos. Qual seria o campo magnético total no meio 2? No meio 2, o campo magnético, como qualquer meio, a gente obtém dividindo o campo elétrico pela impedância do meio 2. Então, para a onda que vai para a direita, basta dividir pela impedância eta 2. Para a onda que vai para a esquerda, eu divido pela impedância e ainda troco o sinal. A onda que vai para a esquerda, a gente viu que o campo magnético daqui, ó, o sinal dele está invertido. Aqui ele está saindo da tela, aqui está entrando na tela. Então, eu tenho que trocar o sinal, a gente já viu isso várias vezes, tá certo? Então, esse é o campo magnético total no meio 2.
Usando a relação dada aqui, usando o coeficiente de reflexão na fronteira dos 3, eu tenho aqui esse campo magnético total. Então, eu tenho o campo elétrico total no meio 2 e o campo magnético total no meio 2. O que é impedância de entrada? A impedância de entrada é uma impedância que permite substituir tudo que tem dessa interface para a direita por um meio equivalente. Então, a impedância de entrada vista aqui nessa interface, ela permite substituir o meio 2 e o meio 3 por um meio equivalente. A impedância de entrada é dada. O que é impedância de onda? Campo elétrico sobre campo magnético. Nesse caso, o campo elétrico é a soma de duas ondas e o campo magnético, idem, já ondas resultantes. Tá? Então, a impedância de entrada em Z igual a menos L, que é igual à impedância equivalente visto dessa fronteira para a direita, considerando uma fatia de meio 2 e meio 3, é o campo elétrico resultante total dividido pelo campo magnético total, quando Z vale menos L. E é isso, tá certo? Como o campo elétrico, a expressão está aqui, o campo magnético, a expressão está aqui, dividindo uma pela outra, tá? E de 0 corta com E de 0, etc. Tá aqui, na verdade, desculpa, a do campo elétrico está aqui já, a resultante, campo elétrico aqui, magnético aqui, dividindo uma pela outra, simplificando, eu tenho a impedância de entrada, é a impedância equivalente. Essa equação pode ser melhorada, tá? Porque gama dos 3 está dado aqui, posso substituir. Elevado a J beta L, ou mais ou menos J beta L. Eu posso utilizar relação de Euler e escrever como cosseno mais J seno. E ainda posso dividir por cosseno e obter uma expressão final que depende da impedância dos meios 2 e 3 e depende da espessura e da constante de fase no meio 2. Essa expressão aqui, então, ela permite substituir os meios 2 e 3 por um meio equivalente. Está aqui, certo? Então, inicialmente eu tinha meios 2 e 3 e eu, fazendo o cálculo da impedância intrínseca, eu posso substituí-lo por uma impedância equivalente. Agora, eu posso calcular a reflexão nessa interface com as equações que nós tínhamos antes, porque agora aqui eu posso supor que eu tenho um meio 1 e um outro segundo meio equivalente em uma única interface. Tá certo? Então, o coeficiente de reflexão efetivo aqui nessa interface é a impedância do meio à direita, eta1, menos a impedância do meio à esquerda da interface, eta1, dividido pela soma. Então, daqui. Tá certo? Vamos resolver um exercício numérico para ilustrar o conceito de impedância de entrada. Exemplo 5. Uma onda plana uniforme propagando-se no ar, está aqui ar, com amplitude de 10 volts por metro e frequência de 1 GHz, incide numa camada de um material dielétrico sem perdas, está aqui um material dielétrico sem perdas, não magnético, nada foi dito, então é não magnético, εr igual a 9 e espessura L de 4 centímetros. O que pede para calcular? No item A, a porcentagem da potência incidente que é transmitida, então aqui nessa interface quanto é refletido e quanto é transmitido, e no item B, os valores máximo e mínimo do campo elétrico na região à esquerda do dielétrico, ou seja, nessa região aqui. Ó. Então, como eu vou ter uma onda incidente e uma onda refletida, em alguns lugares eu tenho interferência construtiva, campo elétrico máximo. Em outros lugares eu tenho interferência destrutiva, campo elétrico mínimo. E é isso que pede o problema. Tá? O meio 1 e o meio 3 são iguais, ar, então a impedância é 377 ohms, ou 120 ohms se preferirem. O meio 2 tem uma impedância, o meio sem perda, é a impedância do ar dividido pela raiz de εr. εr é igual a 9, então a raiz disso é 3, então é 40π, valores bem fáceis aqui. Tá? E a velocidade de propagação no meio 2, no ar é a velocidade c, no meio 2 é menor, tá? É c dividido pela raiz de εr, é 10 a oitava metros por segundo. Esse V2 aqui vai ser utilizado porque eu vou precisar do valor de beta nesse meio. Tá? E o beta, então, é ômega sobre V2, ômega é 2π vezes a frequência, 1 GHz, 10 a nona foi dada, a velocidade eu acabei de calcular, beta é 20π radiano por metro no meio 2. Tá? A impedância equivalente, que é a impedância equivalente vista daqui para a direita, é dada por essa expressão. É só a substituição de valores agora, tá? Então, eta2 vale 40π, eta3 vale 120π, beta2 vale 20π. Cuidado aqui, tá?
aqui é 20 pi radianos por metro, aqui tem que estar em metro, então em vez de 4 centímetros eu coloco metro, isso daqui está em radianos. Radianos, a calculadora tem que estar em radianos, ou multiplica por 180, divide por π para calcular em graus e deixa a calculadora em graus. Façam essas contas, fazendo essas contas, a gente obtém uma impedância de entrada, vista para a direita, de 161,8 com ângulo de 51,7 graus. Isso dá uma impedância em ohms. Então agora eu posso calcular o coeficiente de reflexão efetivo nessa fronteira. Para a esquerda ar, para a direita um meio equivalente dado pela impedância eta-in. Então é só a substituição de valores mais uma vez. Então, substituindo esses valores, a gente obtém um coeficiente de reflexão de 0,62 com um ângulo de 140,4 graus. Então, a onda refletida, o campo elétrico, tem uma amplitude que é 62% da amplitude do campo elétrico da onda incidente e na fronteira eles têm uma defasagem de 140,4 graus. No item A, pede potência, então eu tenho que calcular potência. Isso aqui é a relação de campo elétrico. Para calcular potência, a gente já viu, tá? O campo elétrico, então, o coeficiente de reflexão está dado aqui, repetido aqui. A densidade de potência refletida depende do módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado, basta fazer essa conta simples. Eu obtenho, então, que o coeficiente de reflexão ao quadrado é 0,384, ou seja, 38,4% da potência incidente é refletida. 38,4% é refletido, consequentemente, tudo que não é refletido é transmitido. Então, a potência transmitida, que é o que foi pedido e denunciado, é de 61,6% da potência incidente. E aqui a gente termina, então, o item A. No item B, pede para calcular os valores de campo elétrico máximo no ponto de interferência construtiva e também de mínimo. No máximo, como é que se faz isso? Ora, a onda incidente tem amplitude de 100 volts, foi dado. A onda refletida tem amplitude de 0,62 vezes 100, 62. Então, uma onda de 100 volts por metro com uma onda de 62 volts por metro, quando elas se somam construtivamente, não era 100, era 10, desculpem. O valor da amplitude da onda incidente era 10 volts por metro. Então, a onda incidente tem amplitude de 10 volts por metro, a onda refletida tem amplitude de 6,2 volts por metro. Quando elas se somam em fase, isso resulta em 16,2 volts por metro. Ou utilizem a equação, vai dar a mesma coisa. Quando elas interferem destrutivamente, a onda incidente de 10 interfere destrutivamente com a onda de 6,2, então dá a subtração disso, fazendo a subtração disso dá 3,8 volts por metro. Certo? Se fosse pedido o coeficiente de onda estacionária, é simplesmente o valor máximo dividido pelo valor mínimo, isso dá cerca de 4,3. Na próxima aula, a gente vai utilizar essa expressão da impedância de entrada para um projeto de uma estrutura prática, uma estrutura utilizada para proteção de antenas, um radome. Já vamos ver isso em breve, tá certo, pessoal? Até daqui a pouco, então.